Fala pessoal, bem-vindos ao 13º episódio do podcast Cadeira de Cinema. E hoje, como sempre, a gente vai falar de um assunto bem legal. Hoje a gente vai falar dos top filmes de um grande autor chamado Stephen King. Dos top filmes, não, né? Não, todos. Alguns os que a gente mais gosta, assim. Os que a gente mais gosta. Algumas das melhores adaptações dos livros. Essa ideia surgiu porque a gente fala muito dele no nosso podcast, começa aí. Mas também porque... Não muito, assim, mas a gente começou a falar mais recentemente, né? Exato, porque a gente acabou de assistir The Long Walk. Então, assim, a gente achou que seria muito interessante a gente fazer um podcast com os filmes dele. Porque tem muito filme dele que vocês nem sabem que são filmes dele. Então é bom a gente falar um pouco. Tem filme, tem série. Jogo, talvez não sei. Spoiler ahead. E a gente vai começar do começo? Começar falando um pouco dele, né? Cara, ele é conhecido como um dos grandes mestres do terror, ali junto com Lovecraft ou Edgar Allan Poe. Ele também é um dos meus escritores favoritos, assim. E ele também, né, ele tem vários livros como a Carrie, Salem's Lot, It. E o cara, ele nasceu numa cidadezinha de Maine, filho de uma mãe única, porque aconteceram coisas e pai ausente. E naquela época, naquela cidade, o pessoal meio que excomungava ele e a mãe dele porque viam isso como, vergonhoso. Então ele vivia ali no seu canto, rodeado de coisas meio estranhas, assim, e o que ele tinha era esses mistérios e os livros de ficção científica que ele gostava. Tanto que ele escrevia desde criança, ele escrevia e vendia os livrinhos dele na escola. E depois o primeiro livro ele começou a escrever no colegial. Só para ter uma noção, depois de uma pequena rápida pesquisa aqui, ele tem número de publicações, eles têm mais de 100 distintos títulos de filme, de novels, livros e tudo. Sim. Só novels, novelas, como é novels? Contos? Novels é tipo contos, mas eles também chamam novels quando é livro de romance, coisa do tipo, mas dá pra falar que ele tem mais de 100 livros publicados, muito mais de 100. De novels, só pra você ter uma noção, são exatos 65. É muita coisa mesmo. Tem, porque ele também tinha aqueles livros que ele publicava com outro nome, que agora estão com o nome dele. E também tem curtas, né? Que ele faz, por exemplo... Ele tem vários livros que são apenas contos e tal. E ele também contribui em HQs, às vezes ele tem o nome dele em HQs. Não, mas antes do filho dele... Ele já fazia? Ele já fazia, ou tem aquela... Contos da Cripta, por exemplo, aquelas HQs, ou ele escrevia alguns dos contos para aquilo também. Então tem muita coisa. Eu considero o Stephen King um homem com a melhor imaginação do mundo. O cara, o que diferencia ele é a maneira que ele consegue pegar o cotidiano e transformar em algo assim meio macabro, diferente. Uma coisa que o pessoal não sabe é que ele não só escreve coisa de terror. Não, ele tem vários... Ele tem romance, drama, fantasia. Ele tem um pouquinho de tudo. Ficção científica, né? Olha a saga Torre Negra, por exemplo. Tem uma série, né? Não, teve uma tentativa de fazer um livro que foi uma bosta. Não um livro, um filme. Foi uma bosta que foi com Idris Elba e acho que o Matthew McConaughey também. Eu acho que é alguma coisa assim, né? Não deu muito certo, mas acho que, se eu não me engano, o Mike Flanagan vai fazer uma série. Ele já tá fazendo a série da Carrie, mas... Vamos com calma. Vamos falar mais sobre isso, né? Mas o cara, ele é um ícone que mudou a cultura pop e uma boa parte de uma geração de escritores e até filmmakers, assim, inspirados pelas histórias dele. Uma coisa que eu tiro o chapéu, uma das milhões de coisas que eu tiro o chapéu, é que muitas das coisas que você vê, assim, vem de inspiração dele. Tipo, em filmes como a Redenção de Shawshank, por exemplo. Que é dele. É de um livro dele, sim. É de um livro dele. E você vê isso. Até mesmo, por exemplo, no filme do Stand By Me. Né? Que é Sempre ao Seu Lado, né? Tem uma cena lá que aparece em vários filmes, aquele walk-off dos 4 personagens principais andando. Sim. Essas coisas vêm muito por causa dele também. Mas a gente vai chegar lá, eu tô going ahead. Um pouquinho mais dele da história, temos mais alguma coisa interessante, Marlon? Não, se quiserem saber mais a fundo, assim, eu recomendo ler o livro que, se não me engano, em português se chama Coração Assombrado, algo assim, que é a biografia dele. Um livro muito bom, bem a fundo, ele
Ele conta tudo, assim, ele é super honesto, contando sobre a história dele. Tem momentos da história da vida dele que tem coisas que o pessoal vai ficar meio chocado, assim. A gente pode falar por cima, assim, ele no começo, os livros deles todos, ele estava drogado. Assim, quem leu a versão original de It, tem até menção de cocaína no livro, né, e orgias, então... O cara, ele era viciado, ele passou por vários problemas de drogas e tal. Aí ele teve que passar por uma reabilitação, um tempo sem escrever, porque na cabeça dele ele ficava tipo, pô, eram as drogas que me inspiravam. E a verdade não era, porque hoje em dia ele escreve muito mais que antes. Não, sim, hoje em dia, a cada mês parece que tem 3 livros novos do cara. E uma coisa muito doida de It, eu não sou muito fã de ler. Isso aí não é segredo, todo mundo sabe disso. Agora vocês também sabem. Eu não gosto muito de ler, eu gosto de ler quadrinho, mas livro é muito difícil de eu ler. Porém, eu tentei ler It, o livro. O livro tem mais de 1000 páginas. E aí você vai fazer um filme. Pra quem não sabe, uma coisa interessante. Quando você pega um roteiro, cada página do roteiro equivale a 1 minuto. Certo? Então, por exemplo, se eles fossem adaptar no pé da letra o filme do It, seriam mais de 1000 minutos. Você tira daí. Por isso que eles dividiram em 2, e cada filme tem 2 horas, que são por volta de 180 minutos. Não, 120 para 180 minutos. Então, assim, o homem é bom. Muito bom. Mas falando de filme, assim, quais são os teus prediletos? Eu diria prediletos, assim, mas algumas das melhores adaptações, já começando pelo The Long Walk, porque a gente assistiu recentemente. Pra quem não sabe, The Long Walk não é igual ao livro. Tem coisas minúsculas, assim, que é bem fiel, e tem outras coisas que não é, né? Tipo, a coisa maior diferença entre o filme e o livro é a ordem das mortes e o final. Eu tenho um aqui pra falar, que é muito, muito bom. Não muito bom, mas é bom. The Monkey. The Monkey. Eu pensei sobre eu ia colocar, mas eu fiquei tipo, ok. É a adaptação de um conto dele. Um dos contos mais curtos dele. Eu acho que é 1 página o conto, não é? Se não tô enganado. Não é 1 página, mas é um conto bem curto. E o cara foi lá e decidiu adaptar um filme de quase 2 horas. O filme não é ruim, o filme é bom, ele é engraçado, mas tipo, não é um filme que você vai assistir e vai lá, nossa, melhor filme do mundo. Não, o filme é tipo slapstick comedy, só que com gore. Não tem muita história, assim. Tu tá lá só pra ver as mortes bizarras que acontecem. Qual outro que tu tem pra falar pra gente? O outro que eu tenho aqui depois de The Long Walk, que a gente não vai falar porque a gente já fez um review, né? Por sinal, se vocês gostaram do review, avisem, porque a gente assiste filme praticamente toda semana. Se quiser, a gente no final, a gente pode achar o review do filme que a gente viu semana passada, que foi uma batalha atrás de outra, que é o filme do Leonardo DiCaprio. Vamos fazer isso hoje. Enfim, depois de The Long Walk eu tenho The Running Man, que né, a gente falou que o Stephen King não escreve só terror, esse aqui é uma ficção científica. É bom esse filme. Que eu tô falando do original, né, porque o remake ainda não saiu. O original era com Arnold Schwarzenegger. Eu vou falar um pouco sobre, porque talvez tem gente que não conhece, que é meio que se passa num futuro meio distópico, assim, e a arte é, tipo, proibido. Não tem mais liberdade, o governo controla tudo. E uma das maneiras que eles controlam as pessoas para impedir que role um tipo de revolução é tipo o clássico pão e circo, né? Que nem faziam na Roma. Então eles têm esse programa de TV famoso que é The Running Man, que é basicamente, se tu é um competidor, tu tem que sobreviver acho que até o fim do dia. Daí tu tem que correr por aí e sobreviver enquanto tu é caçado por assassinos profissionais. Aí o Arnold Schwarzenegger, ele era um policial que ele se recusou a explodir um lugar lá que tinha pessoas pobres, assim, que só queriam comer. E daí os policiais, os colegas dele, espancaram ele e tacaram ele na cadeia. Aí ele conseguiu fugir por causa de 2 rebeldes, assim. Capturaram ele e aí deram a opção pra ele.
Ou tu participa desse programa ou tu volta pra cadeia. E é basicamente isso o filme, mas é muito louco. E agora o remake, vai ser dirigido pelo Edgar Wright, né? Edgar Wright, pra quem não sabe, é um ótimo diretor. É o cara que fez o Baby Driver, Last Night in Soho. Pra mim, Baby Driver é muito underrated. A gente podia fazer uma lista de filmes underrated, viu? Talvez seja aí, nos próximos meses, talvez venha essa. E quem vai pegar o papel principal é o Powell. Como é que... Glenn Powell. Ele vai fazer também, parece que ele e o Michael B. Jordan vão fazer Vice City, o remake. Miami Vice, quer dizer. Reza a lenda. Eu vou falar um aqui que pra mim é o meu filme predileto dele, disparado. Que é o Stand By Me. Esse filme pra mim é uma perfeição de filme. Pra quem não sabe, esse filme pra mim é uma perfeição de filme. Pra quem não sabe, é uma história de crianças, não são nem adolescentes, é o coming of age. São crianças que estão indo pro high school. Eles têm 12, é um grupo de 12 anos. 12, 13 anos, High school você vai, tipo a primeira série, o nono ano, primeira série no Brasil. Então é entre 14, não, é 15, é 14, 15, então eles tinham 13 ali. Isso é o de menos, eles estão, é o último ano deles antes de ir pro high school, e é um grupo de amigos e cada um é muito diferente um do outro. E a história é narrada, como muitas histórias do Stephen King, é narrada. Nos livros, nos filmes, tem muito filme dele que é narrado. E a história conta a história desse grupo de amigos, e eles vão atrás de um corpo. É um corpo, né? De um garoto que tinha desaparecido faz um bom tempo. Aí eles descobrem o paradeiro dele, tá lá no meio de uma floresta. Eles decidem ir numa aventura lá. E tipo assim, a premissa é simples. Mas o que me pega nesse filme, o filme em si é perfeito. Tipo assim, você vê a urgência do filme. É uma história simples e tudo, mas a cena mais tocante pra mim, disparado, é quando ele conta do final do filme. Quando ele tá andando... Spoilers ahead, pra quem não... Tá os 4 andando, assim, no horizonte. Cada um se despede. E ele vai contar como cada um tá. Tipo... esse aqui, depois que a gente começou... Depois que a gente entrou no high school, esse aqui nunca mais falou com a gente. Esse aqui decidiu focar em outra coisa. Tinha muito filme daquela época que quando terminava, aparecia lá uma mensagem. Depois de tantos anos, Michael foi e virou tal coisa. Então, mas nesse é legal do jeito que ele fala, porque você fica pensando assim, nossa, esses caras vão ser inseparáveis pelo resto da vida. Sim. Mas no mês seguinte, ninguém mais falou. A amizade se acabou. E é muito lindo. É lindo num sentido, tipo... Mas tu meio que sente isso no filme também, em alguns momentos, porque, tipo, no filme eles vão... Cada um vai aprendendo sobre eles mesmo um pouco mais. Exato. Vai mesmo. É muito bom. Esse tá no meu top list, assim, pra você assistir, vale muito a pena. E outro também numa pegada, assim, meio... drama e coisa assim, é o Life of Chuck, que é outro recente também. Eu não assisti. É com o Loki. O Tom Hiddleston. O interessante desse filme, que... Bom, ele é dirigido pelo Mike Flanagan. E o Mike Flanagan é um dos poucos diretores, assim, que eu acho que entende como adaptar perfeitamente coisas do Stephen King. Até o Stephen King concorda. E o filme, assim como o livro... O jeito que eles contam a história é meio estranho, porque tu começa dentro do personagem, aí depois tu vai fora, no futuro, no presente, dentro do personagem, depois... Como assim? Dentro do personagem, porque, tipo... Tu tá na cabeça dele. Não, tem uma coisa dentro no filme e no livro também, que tem um poeta, Walt Whitman, que ele falava... eu sou grande, eu contenho multidões. Então, dentro de nós, a gente tem várias versões de nós mesmos, entendeu? Então, no filme, a gente explora, a gente vai dentro do personagem e a gente vê como se fosse uma cidade suburbana. Cheio de Tom Hiddleston. Não, são várias pessoas diferentes, assim, e cada uma delas é como se fosse uma personalidade dele, só que não é ele, entendeu? São vários... outros atores, outros personagens. Isso é muito da hora. E dentro e isso se passa no futuro, só que dentro dele. Então, tipo, tu anda pela cidade, tem uns banners, assim, falando obrigado, Chuck, por 30 anos de
muita vida, não sei o quê, porque, tipo, é como se fosse o aniversário dele, tá ligado? Não é o aniversário, mas não vou dar spoiler do que acontece com ele. Mas, enfim, é muito legal porque é sobre, tipo, aproveitar os momentos da sua vida, se descobrir, entendeu? E como toda história de Stephen King tem uma pegada meio fora desse mundo, ou sobrenatural, que na casa que ele morava com os avós, tem um quarto no segundo andar que era trancafiado e ele era proibido de visitar. Eu não vou dizer o que tem lá dentro. Tô curioso, eu vou ver esse filme essa semana. É um filme muito bom, muito lindo. Ele é bem curto. Tu chorou? Tu chorou? Eu chorei. O Marlon não chora muito, mas dependendo do filme ele chora. É bem emocionante, assim, quando termina o filme tu fica tipo, porra. Eu tenho um aqui pra falar que teve uma sequência e teve um remake, que é o It. A gente tá falando de It, então vamos falar um pouquinho mais em depth do que é o It, né? Então o It, o primeiro filme foi nos... Não era bem um filme, era uma minissérie que depois relançou como um filme. É verdade, são 3 horas de duração, né? O primeiro filme. Assim. E foi em 86 o primeiro. Sim. E agora teve um not long ago, né? Um tempo atrás, que foi com dividido em 2 partes. Parte das crianças e a parte dos adultos, que por sinal é muito bom o filme. Eu prefiro a parte 1, que tá na minha lista também. Tá? Eu prefiro a parte 2, você acredita? Eu adoro a parte 2, que é com os adultos. Eu acho muito legal. Tu prefere a parte 1 mesmo? Com as crianças? Eu prefiro a parte 2, tem coisa boa, mas tem muita falha na parte da adaptação. Eles mudam... Não, eles não colocaram um It gigante. Isso aí foi revoltante. Eles também não colocaram a Tartaruga Galáctica, que é a entidade que luta contra o It, mas isso até faz sentido. Mas eles vão explorar isso Na série? Na série. Porque o It, ele não é sobrenatural, ele é um alienígena. E parece que na série vão mostrar ele chegando. Sim, tanto que no trailer tem um meteoro caindo e tal. Eu não vi o trailer. Eu não quis ver o trailer. Mas, por exemplo, o It, por exemplo, é um ótimo exemplo de uma história que, pra mim, que combina Stand By Me, que é uma história de coming of age, com ficção científica. Ficção científica e terror psicológico. Terror é 100% psicológico, né? Porque o It, o jeito que ele aterroriza as pessoas, ele não vai lá em pessoa, né? Ele mexe com a tua mente, assim. Mas agora, se você tem medo de palhaço, com certeza vai ser um terror sem ser só de psicológico. Se tiver medo de palhaço, de aranha... Tu já viu Skarsgård? Aquilo ali é o rosto dele mesmo, né? Ele separa os olhos assim, fica assim... E, aliás, o Skarsgård, antes dele fazer o papel de It, ele tinha um papel meio parecido numa série que se chama Castle Rock, que Castle Rock é a cidade onde boa parte das histórias de Stephen King se passa. E daí tem uma série que é muito boa, recomendo também, que é, tipo, se chama Castle Rock, e daí tu tem o Cujo e tem o Shawshank, tem várias coisas dos livros de Stephen King acontecendo na série, assim. Uma coisa que você vai ver com Stephen King, que é bom mencionar, é que a maior parte dos livros dele se passam em Maine. Tipo, a ideia dele é que tudo se passe no mesmo lugar. Tipo assim, mesma área. Tem muitas histórias interconectadas, assim. A gente pode falar de um que é considerado o melhor filme de todos os tempos, né? Que, assim, todo mundo sabe qual é. A edição de Shawshank. A gente já falou dele? Não, comentamos sobre, mas não falamos sobre. Então, pra quem não também sabe, tá na minha lista. Pra quem não sabe, A Redenção de Shawshank é um dos filmes mais famosos do mundo. É eleito por muitos o melhor filme de todos os tempos. Sim. E é uma adaptação fiel do Stephen King. A história é simples, né? É uma história de redenção. Um cara, ele foi condenado por um crime que não cometeu. E encontra, né... Cresce uma amizade lá dentro da cadeia. Com Morgan Freeman, que foi um dos primeiros... o primeiro breakthrough do papel dele, eu acho. Ele fez outros filmes antes, mas esse foi o papel que ele ficou gigante. Ele já tinha 50 anos, que é muito louco isso. Sim. Muito louco. E o filme em si é uma história de 2 amigos, que um decide, vou falar, fugir da cadeia. Sim. E a história é ele falando que vai fugir e você não acredita. Mas o que mais me destrói naquele filme é o Mickey. Você lembra? Que ele sai e decide se matar. Sim. I was here.
Aquela cena é foda. Porque o que acontece? O filme passa no começo dos 1900, assim. Sim. Então, assim, antes, quando tinha gente que tinha sido presa, não tinha nem carro na época. Então, ele saiu, tinha carro, tinha tudo. E dava pra... Aquela cena, aquele trailer, aquele trecho do filme é muito absurdo, né? Aquele choque, né? Tipo, ele sem acreditar. Aí ele vai e para de acreditar, né? É muito triste. Quando vai pesada, né, aqui por um segundo. Outro de cadeia, que também é do Stephen King. Green Mile, que também tá na minha lista. Ai, Green Mile, não. I'm Afraid of the Dark. Todo mundo conhece o filme só pelo... O pessoal começou a usar aquela cena... começou a usar aquela cena do Estou Cansado, chefe, como meme. Pra quem não sabe, Green Mile... Vamos explicar um pouquinho da história de Green Mile, porque é uma história linda também, né? Tipo... Pesada. É pesada, né? O Tom Hanks. Hanks, ele é o chefe da cadeia. Tipo, ele é o policial principal. A gente podia fazer um especial Tom Hanks. Podia. Tem muito filme bom dele. Mas resumindo, a história é como? Ele é um policial que ele cuida mais da parte do corredor da morte, né? Que é onde os prisioneiros sentenciados à morte estão. E daí surge esse prisioneiro meio misterioso. De 2 metros de altura, fortão assim. Ele não parecia ser uma pessoa do mal. Isso era intimidador, porque ele tinha 2 metros de altura e era super musculoso, mas ele era super doce. E o crime que ele cometeu, que estavam dizendo que ele tinha cometido, foi a morte de 2 irmãs, não foi? Fez uma coisa muito errada e depois matou elas. Mas na verdade não foi ele. E começa a aparecer várias belezas assim na cadeia, milagres. Os borboletas lá e tudo mais. Muito foda esse filme. 3 horas. Se prepare para um longo filme, mas vale a pena assistir. É um filme longo, mas tu não sente, assim. Mas indo agora para um terror, né? Que a gente tá falando de Stephen King, tem que falar de terror. Com certeza tem que falar de terror. O 1408, que também é baseado num conto dele, sim, só que é uma adaptação muito boa, né? A gente tem o John Cusack, tem o Samuel Jackson. E como várias histórias de Stephen King, o personagem é o escritor. Tem muita história de Stephen King. Stand By Me é o escritor, o personagem principal. Tem muita história de Stephen King que o personagem principal é um escritor ou tem um personagem aleatório que é um escritor também. Ele gosta de se inserir de certas... E eu acho que funciona. E tem muito filme que ele também tá, né? É porque uma coisa que uma das paixões dele sempre foi cinema. Então, nas primeiras adaptações, ele sempre estava no set ali. E, assim, uma coisa que eu gosto dele é que ele é um escritor e tudo, mas ele deixa o diretor ter um ponto de vista também do filme. E isso é muito importante, porque você nunca, entendam bem, nunca vai existir uma adaptação 100% fiel a nada. Porque são coisas diferentes. Você pega um quadrinho, você vai adaptar no pé da letra um quadrinho, nunca vai... E o legal dele é que ele mesmo vai lá e promove o filme. E ele assiste muita coisa também. Se tu segue ele nas mídias sociais, ele tá direto assistindo série e recomendando série. Não, e você percebe quando a pessoa é boa, quando a pessoa tem pop culture vibes, Sim. Quando ele faz isso por viver, mas ele ama fazer isso também. Exato. Sabe? Não é só que ele só faz. Não, ele faz e gosta. Nesse quarto 1408, o personagem principal, né? Ele é um escritor, só que ele é famoso por... Ele vai em lugares que dizem que são assombrados, mas ele dizendo um mistério, né? Mostrando que o lugar não é assombrado de verdade. Aí, certo dia, ele recebe uma ligação sobre esse hotel. E o Hotel Dolphin, né? O Hotel Golfinho. E eles falam, esse hotel tem um quarto que é super assombrado. Aí, beleza, né? Vamos lá ver. O cara entra no quarto e o negócio legal do livro e do filme também, que o quarto em si é um personagem, porque ele tá basicamente vivo. E o que rola ali é tipo, ele pega teus maiores medos e traz aquilo à tona dentro do quarto. O quarto muda, assim. É que eu nunca vi esse filme. É muito bom. O cenário fica mudando, assim, entendeu? Então, tipo, cada coisa que tá dentro da tua cabeça, o quarto traz pra vida dentro do quarto. Tem até cenas que ele acha, tipo, que parece que ele saiu do quarto, mas tem uns negócios muito loucos, assim. É um filme muito bom.
recomendo também bastante. Falando em hotel, qual o filme dele mais famoso de hotel que tem? A gente tava falando de adaptações, ele deixa o diretor ter liberdades, mas essa é a única adaptação que ele não gosta. Qual? O Iluminado? Uhum. Eu amo esse filme. Porque o diretor, né, o Kubrick, ele tomou muita liberdade. Ele olhou pro Stephen King e falou, foda-se você, eu vou fazer o meu filme, tá ligado? Pra quem não sabe, Stephen King tem quase 80 anos, tá? Porque se você vai lá, nossa, o Iluminado é um filme muito antigo. Sim, é dos anos 70. O Stephen King devia estar nos seus 20 e poucos anos ali ainda. Então tem muita coisa dentro daquele filme que, tipo, não tem nada a ver com o livro, mas, tipo, o que tem a ver com o livro é a localização e, tipo, a história base. Mas o resto é tudo da... Mas, por um lado bom, temos Dr. Sleep. Que esse eu coloquei na minha lista justamente porque, como a gente tá falando de adaptação, Dr. Sleep é muito fiel ao livro. Só que o legal é que é o Mike Flanagan aqui de novo, e o legal que o Mike Flanagan fez, ele falou, tipo, eu entendo que o Stephen King não gosta desse filme, mas o Mike Flanagan, assim como muita gente, gosta. Eu amo. Então, o que ele fez um filme que Dr. Sleep, pra quem não sabe, o Dr. Sono é a sequência do Iluminado, é o livro que é uma sequência direta do Iluminado, né? A gente segue o garotinho ali quando adulto e tal. E ele fez um filme que é fiel ao livro e também faz uma homenagem ao filme do Iluminado. Uma homenagem muito bem feita, assim. Eles recriam um hotel, assim. E a história do Dr. Sleep, né? A gente acompanha o Dan Torrance, né? Aquela criança que tem o poder lá do Shining, que agora adulto, e o cara ele ainda tá meio traumatizado pelos eventos lá, né? Alcoólatra e tal, só que ele meio que trabalha com a polícia, porque ele usando o poder dele, ele ajuda a polícia a achar pessoas perdidas ou coisa e tal. E ele esbarra com essa garota que ela tem o mesmo poder que ele tem. Ele agora, quando adulto, não tem mais tanto assim, mas ela, quando criança, tem do mesmo jeito que ele tinha, só que mais forte do que ele. E ela tá sendo perseguida por esse culto, que é The True Knot, e o pessoal desse culto é como se fosse vampiro, só que vampiros de energia. Eles sugam a energia, a alma, assim, de crianças que têm esse poder. Isso é muito... Aí, então, ele encontra com essa garota e o filme é ele tentando salvar ela. Agora tu pensa, como é que esse diretor, esse autor fez Shawshank Redemption? Né? Como é que tu pensa assim, esse ator fez It, esse ator fez The Monkey, esse ator fez Stand By Me, The Green Mile. Green Mile, a Torre Negra, Running Man, o cara também fez Fairy Tail, o cara fez o Olho do Dragão. Que o Olho do Dragão ele é um livro que ele escreveu pra filha dele, porque ele queria ter livros de fantasia pra poder falar com ele. É outra história aí. Não, eu queria falar uma coisa aqui que é muito interessante, porque a gente fala dos filmes dele, e sim, tem muito filme diferente um do outro. Sim. Mas tem uma coisa que todo filme dele fez. Por exemplo, a gente assiste Stranger Things. Sim. Se você assistir Stranger Things, você pega todo episódio tem um quezinho de Stephen King. Sim. Em várias cenas, tipo o jeito que as crianças lidam. Os poderes da Eleven é basicamente Carrie. Em várias cenas, tipo o jeito que as crianças lidam. Os poderes da Eleven é basicamente Carrie. Que por sinal tá na minha lista. Não, tá na tua lista, né? Eu não fiz minha lista esse mês. Perdão, gente. Estou ocupado com coisas de trabalho. Ai. Mas Carrie, quem não sabe, teve várias adaptações também. Teve vários remakes, mas nenhum conseguiu ser que nem aquele original, assim. O primeiro é muito bom. Que Carrie é basicamente aquela típica história, né, da garota reclusa sofrendo bullying na escola, que de quebra tem uma mãe fanática religiosa que também faz bullying com ela, e chega num momento que o bullying na escola leva ela a um breaking point, assim, é tipo a gota d'água, e faz ela explodir. Quando ela explode, ela revela que ela tem esses poderes. E é sangrento, viu?
É, sangrento, tem bastante sangue. Tem bastante sangue. Quer dizer, Eu acho que é um dos filmes dele mais sangrento, se não mais sangrento. duas, né? Não. Eu tô tentando pensar aqui uma que foi mais... The Monkey tem mais. The Monkey é foda. A gente vai falar um pouquinho. A gente, depois que acabar Carrie, a gente pode falar um pouquinho mais em depth do The Monkey. Não, mas e aí ela tem esses poderes e ela se vê tipo, pô, eu tenho esses poderes, eu sou foda, tá ligado? Aí ela começa a matar todo mundo que fez bullying com ela e tal. Falando em morte, vamos falar de The Monkey, que é um conto, né, que saiu esse ano, foi esse ano? Sim. No começo desse ano? Não, acho que foi ano passado. Ano passado. Não tenho certeza agora, mas é um conto do Stephen King. É do mesmo diretor do Long Legs. Que, por sinal, é um filme que tá na nossa lista. Vale muito a pena assistir. A gente vai fazer a lista do tops do ano esse ano. Mas Long Legs eu acho que foi... Ano passado. Mas, porém, a gente pode dar um... Já que a gente não fez do ano passado, que a gente não existia... Coloca em menções honrosas. Menções honrosas. Ou a gente faz do 24 e 25. Vamos pensar. Mas... The Monkey é um filme que conta a história de um pai que gosta de uma criança, né? Tipo, dois irmãos gêmeos. E daí o pai deles, ele viajava, né? Porque ele era um capitão. Ele era um capitão, ele vivia viajando pelo mundo, mas sim, via treina mulher e tal. Então eles viviam, os dois irmãos, eles viviam direto só com a mãe. E o pai deles morreu. E eles encontram esse macaco, que é um presente que o pai deles trouxe de uma viagem. Só que o macaco... É louco. É um macaco possuído pelo capeta. Então, cada vez que ele... Sabe aqueles macacos que tem um tambor? Então, cada vez que ele bate o tambor, alguma coisa acontece. 3 vezes, na terceira vez. Na terceira vez. Só que, tipo, quando a pessoa vai lá e bate o tambor 3 vezes... meio que realiza um desejo teu, só que de forma... não da forma que tu queria. E assim, o elenco é bom. O elenco é bom. O filme tem muita morte. Mas é porque... E funciona as mortes do filme. A última é muito engraçada. Tipo... O filme é basicamente... um filme de comédia. É tipo um... humor mais ácido, assim. É tipo, qual é o nome daquele que a gente assistiu? Que a gente até teve a produção lá com a gente. Então, tipo, é um filme muito gore, mas de comédia, que é engraçado. As mortes é pra ser engraçado. Tem vários filmes assim, né? Cabin in the Woods, Daryl vs. Evil, enfim. Mas a gente tá fazendo essa lista aqui por vários motivos, mas o principal deles é porque a gente falou muito Stephen King no podcast passado e a gente achou que vocês iam gostar de saber um pouquinho mais. A gente vai fazer umas menções honrosas aqui. Quer fazer alguma? Menções honrosas, a gente tem Firestarter. Tem muito filme do Stephen King que começou a carreira de vários atores. Firestarter começou a carreira da Drew Barrymore. Caraca. Ela como criança... O filme é meio que parecido com Carrie no sentido que é uma garota que tem poderes. Só que no caso desse filme, dessa história, desse livro, existe no mundo pessoas com habilidades, tipo, poderes controlados pela mente. E daí tem agentes secretos que vão atrás deles, caçar eles, assim. E então, tipo, os pais dela tentam proteger ela, até que um dia ela meio que sai fora do controle, e eles encontram ela e coisas acontecem. Mas teve até um remake. Bom? Horrível. Esse é o problema de remake. É muito difícil fazer alguma coisa boa. A maior parte dos remakes, o que acontece? O remake com Zac Efron, uma das piores atuações dele, eu acho que ele tava lá só pra coletar o cheque. Pra quem não sabe, isso é uma coisa que a gente ficou muito triste quando a gente fez o nosso podcast de Underrated Actors. A gente não colocou a pessoa que deu a ideia de fazer, Zac Efron. Vocês podem estar falando, quem é o cara do High School Musical? O Zac Efron, pra quem não sabe, é um dos melhores atores da atualidade. Assiste Iron Claw. Iron Claw, assiste The Ted Bundy Movie. Não é o nome não é The Ted Bundy Movie, mas assiste... Iron Claw é o filme que o cara entregou tudo. O problema é que ele é um daqueles atores, como o Adam Sandler, que o Robert De Niro virou esse ator também. Tipo, são atores que fazem filmes que eles já têm dinheiro suficiente, não precisam de mais, então fazem filmes que eles acham que vai ser divertido fazer. Mas o Zac Efron, ele sempre fez filmes só assim, só de comédia, assim. Ele faz filme de comédia, quer saber? Eu vou mostrar que eu sei atuar. Aí ele vai e faz 2 filmes absurdamente incríveis, depois volta. Ele é foda.
Eu sou fãzaço dele, muito bom ator. O Adam Sandler faz a mesma coisa, ele faz aqueles filmes bobo dele. Só pra ficar com os amigos. Ele faz como uma colônia de férias. Ele fala, eu faço isso só pra ir de férias com os meus amigos, mas depois ele aparece e faz um Ou tipo Uncle Jam. Uncut Gems da vida. É foda. Aí só pra gente lembrar que ele sabe atuar. Tem um filme do Adam Sandler, que é um filme de colônia de férias dele, que ele atua muito. Chamado Clique. Clique é absurdo, né? Você vai ver assim, você... Cacete, Clique. Aquela cena dele no futuro chorando lá. Tipo, foda pra caramba. Clique é absurdo mesmo. E falando um pouco, mudando um pouco de assunto. Tem outras menções honrosas aqui. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, ele mudou de assunto total. Mas, porém, é muito verdade isso. Nesses filmes, assim, a Drew Barrymore, por exemplo. Ela é uma atriz que se consolidou no futuro também. Ela era criança, ela fez ET também. Ela então, tava em ET, daí depois foi Firestarter. E aí, né? Mas agora ela tá só com um talk show, ela não tá mais atuando. Mas ela não precisa mais atuar. Ela era muito boa atriz. Ela era. Muito boa mesmo. Qual a outra menção honrosa? Eu escutei falar, reza a lenda, que existe um videogame. Então, pra quem gosta de jogos de terror, quem conhece a série Alan Wake, o primeiro jogo da série, o roteiro foi escrito pelo Stephen King. Só. Tanto que o Alan Wake é um escritor. Toda a premissa do primeiro jogo é o cara indo com a mulher dele pra uma cabana num lago pra achar inspiração pro novo livro dele. E coisas acontecem. E se tu vê a história do primeiro jogo, é tipo 100% Stephen King. Depois eles fizeram outros assim, mas é uma série de jogos bem boa. E também tem The Boogeyman, que é um mais recente. É bom. É bonzinho. Com a Sophie Thatcher. Eu gostei, assim. Sophie Thatcher, pra quem não sabe, ela tá no Upcoming, uma das melhores atrizes que tá chegando. Muito boa. Assistam The Companion. The Companion, ela rouba o show. Tem Misery também. Misery é bom. Misery é muito bom. E é isso aí. Agora a gente vai decidir, tipo assim, a gente decidiu fazer isso no episódio passado, e eu acho que funcionou muito a gente deixar um review do filme que a gente viu. E eu acho que a gente devia fazer isso todo podcast, por sinal. Porque a gente vai pro cinema praticamente toda semana. Ou a gente faz episódios só sobre a review. Vamos fazer hoje, daí depois, se o pessoal quiser, a gente faz episódios mais focados só em reviews. Se vocês gostarem também dessa ideia da gente fazer um conteúdo mais didático e soltar a review do filme que a gente viu, a gente pode fazer isso também, que é bem legal também. Se quiserem, a gente faz outro. Tem vários outros escritores que tem várias adaptações boas também. Vários. Então, assim, a gente vai falando, vai conversando, a gente vai escutando vocês, vendo o que vocês acham. Nossos 10 ouvintes do mês, muito obrigado. Vocês são incríveis. Obrigado pelo suporte. Um deles sou eu, que eu tenho uma conta do trabalho no YouTube, eu volto e escuto. Mas voltando aqui, mudando um pouquinho de assunto, espero que vocês tenham gostado da história de Stephen King, um pouquinho dos filmes dele. Vale a pena assistir praticamente quase todos, não todos. Tem uns que são bem ruins. Vale a pena ler os livros também. Eu não vou ler, mas o Marlon leu. E eu confio no Marlon. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar do filme que a gente assistiu semana passada, que é o novo filme do Leonardo DiCaprio com Sean Penn, chamado One Battle After Another. Uma batalha após a outra. E a história é bem simples. A história é um Viva la Revolution kind of vibe. Tipo, o Leonardo DiCaprio, ele tá nesse grupo extremista, eu acho que é Friends 75, algo assim, né? Friends 75, então eles vão lá, eles fazem seus atos revolucionários e tudo mais. Roubam banco, explodem coisas, é bem agressivo assim, porém... Ele se apaixona por essa mulher. E é a Perdifia Beverly Hills. Isso, que nome? Não, tem uns nomes muito doidos, tem uma que chama Vagina, né? Jungle Pussy. Jungle Pussy, Jungle Pussy. Do you see this face? Jungle Pussy. This is the pussy of liberty. Tem umas cenas muito cômicas, assim, é um filme muito louco, mas... A gente vai falar um pouquinho das atuações também. Sim. E, enfim, daí ele tem uma filha com ela e o que acontece que essa mulher, ela se sente meio... Resumindo, eles got busted. Resumindo, assim, o filme tem 3 horas de duração, é um filme longo, você não sente... Porque tem muita coisa acontecendo. Tipo, ela vai, abandona ele e a filha. Resumindo, vai ter spoiler sim, porque a gente vai fazer review e a gente não faz review sem spoiler. A gente não consegue conversar sem não falar a coisa do filme. Então, se você não assistiu o filme, assiste, depois volta aqui pra escutar.
mas vai ter spoiler sim. Daí ela é capturada. Ela é capturada, tipo assim, ela... Ela tinha meio que um caso com o Sean Penn. E assim, aí ela some, não aparece mais no filme. Isso me deixou muito frustrado, por sinal. Mas eles mostram, né? Porque ela fugiu, ou seja, ela foi capturada, vendeu todo mundo. Aí eles colocaram ele num negócio de proteção a vítima e tal. E ela pensou, pô, eu não consigo viver uma vida normal. Então ela fugiu e foi pra outro país lá. Parece que ela tá em Cuba, né? Fala que é Cuba, um país... No final parece que ela tá em Cuba. Ou seja, ela é uma pessoa foragida e não é uma pessoa muito boa, não. Assim, tipo, o filme mostra que ela não é uma pessoa boa. Isso é importante por causa da nossa opinião do final, que daí a gente vai falar depois. Tipo assim... Mas assim, o Sean Penn... Não, vamos focar um pouquinho na história aí, depois a gente fala, porque assim, as atuações do filme são muito boas. Então acho que a gente tem que dar um tempo pra falar bem das atuações, porque cada ator faz um bom trabalho. Mas o que eu achei da história, assim? Eu achei que a história começa forte, começa com um timing cômico muito bom do Leonardo DiCaprio. Porque ele tem um timing cômico muito bom. Mas, assim, a história não anda. Não, tipo, a gente passa sobre isso, depois passa anos e o foco da história depois é ele e a Willa. Willow. Não, Willa. Nas entrevistas eles falam Willa. Willa? Eu sei o Willow. E aí o Bob e a Willa, que é os nomes falsos deles. Falso. E virou o nome dele, né? Ele só se chama de Bob o filme todo. E daí, enfim, daí eles estão lá. E aí esse cara descobre onde eles estão e o exército vai atrás deles. Então ela passa o filme... O exército vai atrás deles porque o Lockjaw, que é o personagem do Sean Penn, imagina que ela é filha dele. Exato. Porque ele tinha um caso com a mulher do Leonardo DiCaprio. E ele quer fazer parte desse grupo de white supremacists. Exato. E eles só vão aceitar ele se ela não for filha dele. Então ele vai atrás pra fazer o exame pra ver, né? Enfim. Só que daí, tipo, a gente pega esses dois personagens, passa o filme inteiro sendo perseguido, passando por mó perrengue, trauma atrás de trauma, assim, no final ela quase atira no próprio pai por causa de medo e de trauma, assim, pra depois, no final... ela virar uma pessoa extremista. Não, tipo, depois do final ela recebe uma carta da mãe falando: poxa, filha, desculpa não tá aí, mas eu amo você, por favor, continue minha revolução. Ela lê a carta, depois do filme mostrar que a mãe era uma pessoa horrível. Depois do filme mostrar que E não deu certo a revolução dela. Depois do filme mostrar que o personagem do DiCaprio, tudo que ele queria era não ter uma família e proteger ela dessa vida. Aí acaba o filme, ela vai lá, continua a revolução, e o DiCaprio aceita... Fumando maconha e no celular dele, tipo, vai lá, tipo, ignorando a filha, tipo, foda-se, tipo, ué. Tome cuidado, aí ele não vou, that's my girl. Porra, isso me deixou muito frustrado no filme, porque a premissa do filme é muito boa. Se você pega um momento nos Estados Unidos que tá caótico hoje em dia, você pega a revolução de um grupo e você coloca no filme, mas ao mesmo tempo você não evolui. Não é que a revolução dá certo, não é que os personagens, nossa, mudou tudo. Não. O jeito que acaba, o jeito que começa, não muda nada. Parece que tava evoluindo e do nada no final é tipo, tudo aquilo que a gente tava falando, foda-se, e é isso o final agora. Mas assim, o que carrega o filme não é o roteiro, é as atuações. A gente tem 2 ganhadores de Oscar, provavelmente fazendo uma das melhores atuações da vida dos dois. E eles são o Sean Penn e o Leonardo DiCaprio. Mas o Sean Penn nesse filme... Eu e o Marlon, a gente tem a mesma opinião. Ele é a estrela do filme. Ele atua absurdamente bem e ele tem um timing cômico. É absurdo. Cara, tem momentos que ele parece o Exterminador do Futuro, porque ele leva cada... Ele era pra ter morrido 6 vezes no filme. Não, e a cena dele quando ele tá com a Willa. Com a Willa. E eles estão vendo, assim, se ele é pai ou não. Se ele é pai ou não, e tu vê nos olhos dele, assim. É Oscar nomination. Com certeza. É absurdo. Porque, tipo assim... Ele fala uma coisa, mas os olhos estão dizendo outra. E é muito chocante quando você vê isso e você pega um ator que sabe fazer isso, porque você não acredita no que tá acontecendo. O cara atua 100% com os olhos e o rosto dele. É muito foda. Não, e tem também, né... Pra mim, uma das melhores cenas do filme é a cena de perseguição. Porque, tipo, o filme ele foi gravado em VistaVision.
que é tipo mais 35, só que mais extremo, assim. Eles usavam pra gravar aqueles filmes antigos de faroeste, só que eles pararam porque era muito caro. Era muito caro. Então esse é um dos primeiros filmes de faz séculos que não gravam assim. Décadas, né? Décadas, tanto que não sei se tem cinema aqui onde a gente tá aqui. O máximo é o 70, talvez o de Richmond. Talvez o de Richmond. Lá em Hollywood, o único cinema que consegue passar em 100% Vista Vision é o cinema que é o dono, é o Quentin Tarantino. Tu viu que saiu até umas fotos, né, lá, eles vendo no VistaVision. Gigantesca a tela. E, enfim, como eles gravaram assim, a cena de perseguição, do jeito que eles gravaram, é uma perseguição, só que não é, tipo, alta velocidade. Só que do jeito que eles gravaram, tu nunca sabe a que distância um carro tá do outro. E com o áudio, assim, te deixa naquela tensão, tipo, tá, onde é que tá o outro? E eles take their time. E a musiquinha que eles colocam é como se fosse, tipo, um Jaws da vida, tá ligado? Basicamente, é muito foda. Muito foda aquela cena. A gente tem outros atores muito bons no filme, como Benício Del Toro, porém o roteiro não ajuda tanto. Mas a atuação dele nos primeiros 20 minutos que ele tá no filme é muito boa. Mas Sensei. Mas não é nada demais. I love you, Sensei! God damn it! Viva la revolução! É muito bom. O Leonardo DiCaprio no filme também tá dando um Oscar nomination. Aquela cena que ele tá pulando os prédios com os caras de skate. E daí ele dá de cara numa árvore e cai. E daí ela é eletrocutado. Liga pro Sensei. Ô, Sensei. Ele caiu. Ele caiu do prédio. A gente tava pulando, ele não conseguiu. Depois ele pula do carro, daí o Sensei, como é que é? Viva sua vida sem medo, como o Tom Cruise. Não, mas tem, por exemplo, a cena dele na cadeia lá e a mulher que tira ele é a professora da Willa. Sabe? São cenas, tipo, ela só fez isso, não apareceu mais, não tocou mais no nome. Não, mas ela era a irmã da mãe do Willa, que ela aparece no início do filme. Ela não era professora dela, ela aparece no início, não tem aquela cena que eles estão sentados. O Leonardo DiCaprio olha pra ela e fala, parece que ela nem sabe que tá grávida. Não é essa que eu tô falando. Tô falando que ele chega na escola, que na hora que ele tá lá, ele recebe a ligação, e a mulher fala que é advogado, e você não é diabético? Aí ele fica assim. Ah, tá. Mas ela é inesquecível até. Ela só aparece naquela cena. E nada a ver. Tem a ver porque ela faz parte daquele grupo do Benício Del Toro que tava ajudando os imigrantes e tal. Mas não aparece em nenhum momento ela falando com ele. Só aparece ela. Não, mas antes no telefone aparece o Benício Del Toro, ele pega e fala, tá, beleza, eu vou liberar ele. Aí no momento seguinte acontece isso, tá ligado? É muito bom o filme. Tipo assim, a gente falando que parece que a gente tá reclamando do filme. Não estamos. O filme é bom. Mas assim, a história não é nada demais. Não. É muito longo pra uma história que dá pra fazer em 2 horas. Porém, uma coisa que eu tiro o chapéu pro diretor, pro Thomas Anderson, é que ele deixou os atores fazerem o show deles. Porque o Sean Penn... É tão bom quanto There Will Be Blood? Nem a pau. Não. É tão bom quanto Boogie Nights? Não chega nem aos pés. Mas... Eu considero do nível, sabe de qual filme? Aquele que a gente assistiu do Austin Butler. Basicamente. Porque o outro também era, tipo, era um diretor foda, que eu acho que esse é o filme comercial dele. É um filme mais comercial, um filme mais blockbuster dele. Tanto que é o filme que... Dos filmes dele, foi o filme que mais fez dinheiro no box office. Eu acho que, assim, o filme tinha tudo pra ter um final bom, mas eu senti que eles correram muito também. Eu acho que muita coisa deve ter sido cortada também. Porque o Bob nem sabe que a Willa é filha do Sean Penn, ele acha que é filha dela. Aí outra coisa do final. O filme inteiro ela reclamando que ele mentiu pra ela. Aí do nada no final ela vai e mente pra ele. Bem, essa aí foi nossa... curta review do filme. Vale a pena assistir? Vale. Eu recomendaria assistir, se puder, em IMAX, no mínimo. Vale a pena ir pro cinema? Ainda mais pelo áudio, sim. Com certeza vai, porque o áudio do filme é absurdo. E eles colocaram mais caixas de som também no cinema que a gente vai. Não, eles colocaram caixas novas, eles só posicionaram direito, assim, porque a IMAX é 9.2 o áudio. Mas é isso aí. Então, qual a nota que tu dá pro filme? Eu daria uns 7.5. Eu tô contigo. 7,5. Agora a atuação eu dou 10. Mas o filme em si eu dou uma nota 7,5. Não, o filme mais fraco do Paul Thomas Anderson. Eu concordo. Mas uma das melhores atuações que eu vi do Sean Penn e do Leonardo DiCaprio.
E óbvio que pra falar isso pro Leonardo DiCaprio, ele tem muito filme bom, né? E Sean Penn já ganhou o Oscar 2 vezes. Eu acho que é um dos primeiros filmes daquela garota que faz o papel da Willa. Sabe quem ela é? Tu assistiu Presuming Innocent? Uhum. Ela é a filha do Jake Gyllenhaal. Ela é boa atriz. Mas esse é o primeiro grande papel em cinema dela. É o primeiro papel de O cinema nome dela. dela é muito massa. Chase Infinity. É verdade, Chase Infinity. Que significa, no final, no pé da letra, significa caçando o infinito, indo atrás do infinito, correndo atrás do infinito. Sim. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do 13º episódio do podcast Cadeira de Cinema. Se lembrem que cada 2 semanas a gente posta um podcast novo no YouTube, Spotify. Se você quiser escutar, se quiserem comentar, seguir a gente no Instagram. A gente tá indo pra vários eventos, por sinal, o Marlon, né? Eu não vou. Tá indo pra vários eventos ultimamente. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto. Até a próxima. Valeu!